vamos lá. Pois bem, o Código de Processo Penal trata do princípio da fungibilidade recursal, é um princípio tradicional na disciplina recursal. O Código de Processo Civil de 39 tratava, aí o de 73 achou que não era necessário porque teria uma sistemática recursal que não geraria confusão, e ainda assim acabou gerando confusão, e a doutrina acabou aplicando o princípio mesmo sem uma regra expressa. A ideia de fungibilidade recursal é uma ideia simples, que os recursos são fungíveis, isto é, que uma coisa pode ser substituída por outra. O Código de Processo Penal expressamente prevê o princípio da fungibilidade recursal no artigo 579, estabelecendo a possibilidade do juiz conhecer um recurso inadequado para o caso, como se fosse o recurso adequado, desde que não haja má-fé. Então, este é o único requisito legal, que não haja má-fé. Esta má-fé tem sido interpretada a partir de dois requisitos caracterizadores da má-fé. O primeiro desses requisitos, correto, é que não haja dúvida objetiva sobre qual recurso cabível naquela situação. Então, vamos dar um exemplo. Há situações em que há divergência na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível. Nós estudamos a absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal. Aquela absolvição sumária no procedimento comum, logo após a resposta do acusado. O inciso 4º do artigo 397 diz que cabe absolvição sumária no caso de extinção da punibilidade. Só que se nós formos lá no artigo 581, que trata dos recursos em sentido estrito, o 581, no seu inciso 10º, se não me engano, deixa eu checar aqui para não falar besteira. Não, 10º é que concede ou denega habeas corpus. Vamos aqui julgar extinta a punibilidade. Inciso 8º. Prevê que cabe recurso em sentido estrito da decisão que declara extinta a punibilidade. Então, vejam vocês, se eu der mais importância ao nome da decisão, eu vou dizer, ela é uma sentença absolutória, de absolvição sumária. Aí eu vou no 593 e o 593 diz, das absolvições cabe apelação. Se eu der mais importância ao conteúdo, eu vou dizer, mas essa absolvição sumária é absolvição sumária por extinção da punibilidade. E o 581 diz que da extinção da punibilidade cabe recurso em sentido estrito. Parte da doutrina diz, nessa situação você deve apelar. Parte da doutrina diz, nessa situação você deve recorrer em sentido estrito. Portanto, há uma dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível. Se eu interpuser tanto a apelação quanto o recurso em sentido estrito, ambos deverão ser conhecidos, com base no princípio da fungibilidade recursal. Se o réu apela e eu sou juiz, acho que é apelação, recebo a apelação. Se o réu recorre... o Ministério Público. Se o Ministério Público apela e eu, juiz, acho que o correto é recurso em sentido estrito, mesmo assim eu vou conhecer a apelação do Ministério Público como se recurso em sentido estrito fosse. E vice-versa. Se o Ministério Público entra com recurso em sentido estrito e eu acho que o certo é a apelação, eu vou conhecer da apelação dele como se recurso em sentido estrito fosse. Agora, há situações em que não há dúvida. Imagine que tem um acórdão de um Tribunal de Justiça que eu digo, esse acórdão violou a Constituição. Eu vou lá e entro com recurso especial. Você vai dizer, bom, não dá. Todo mundo sabe que o recurso especial cabe para violação da lei federal, não cabe para violação da Constituição. Então, há dúvida objetiva nesse caso? Neste caso, não há dúvida objetiva. E não havendo dúvida objetiva, você usar o recurso claramente errado é apontado como um elemento caracterizador da má-fé. É o que, na prática, nós chamamos de erro grosseiro.
Tudo bem até aqui? Primeiro requisito. Então vamos lá. Segundo requisito, e esse segundo me parece que merece crítica, a hipótese de usar o recurso do menor prazo. Por que esta situação tem sido apontada pela doutrina? Porque considerava-se, isso vem desde o Código de Processo Civil de 39, que usar o recurso de maior prazo era um indicativo de má-fé. Então, no processo civil, os prazos para apelação e para agravo são distintos. Tenho 15 dias para apelar. Hoje, com o Código de Processo Civil, o recurso em distrito, não, o agravo, acho que são 10 dias, se não me engano, não tenho certeza. Mas acho que é menor, não deve ser o mesmo prazo da apelação, ou talvez agora, com a unificação dos prazos, é menor. Mas antes não era. Então, imaginem vocês que eu fizesse o seguinte, eu tinha que agravar. O prazo do agravo na época era de 5 dias. Aí chegava no 6º dia, eu falei, puxa vida, perdi o prazo do agravo. O agravo era em 5 dias, passou o prazo do agravo. Eu falava, já sei. Como o prazo da apelação é um prazo de 15 dias, eu vou apelar, e aí eu digo para o juiz, eu achei que cabia apelação. E aí você vai, bom, então com isso você contorna a intempestividade do seu recurso. Então a doutrina falava, então você usar o recurso de maior prazo no lugar do recurso de menor prazo é um indicativo de má-fé. Uma parte minoritária da doutrina dispensa esse requisito, e eu estou de acordo, pelo seguinte, o importante é que haja ou não dúvida objetiva. Porque se há dúvida objetiva, e eu tenho 2 recursos em tese cabíveis, pelo menos pela doutrina ou pela jurisprudência, e um com maior prazo e outro com menor prazo, se você considerar que o adequado é o recurso de maior prazo e recorrer dentro do prazo maior, você está fazendo o quê? Cumprindo a posição de uma parte da doutrina e da jurisprudência. Né? Vamos imaginar que eu entenda que o correto era apelação. Eu apelava no 14º dia. No que eu errei? Se eu considero que o adequado é a apelação, e eu tinha 15 dias para apelar, eu apelei no 14º dia. Mas o outro juiz entende que o correto era o agravo, e o agravo tinha que ser interposto no prazo de 5 dias, depois mudou para 10 dias. Bom, paciência, se eu agravar, eu não vou poder agravar no 14º dia. Se eu agravar no 14º dia, eu vou dizer, teu recurso é intempestivo. Agravo em 10 dias. Então, não me parece que esse seja um recurso que deva ser, esse seja um requisito que deva ser levado em conta. De qualquer maneira, no processo penal, isto não é uma discussão tão relevante, porque as hipóteses que dariam maiores discussões, o recurso tem o mesmo prazo. Então, apelação é recurso em distrito. Os dois, o prazo é de 5 dias para apelar. Recurso especial, recurso extraordinário, naquela hipótese que nós vamos ver da alegada violação indireta à Constituição. Então não é violação direta, é violação indireta, então o recurso não é extraordinário, o recurso é recurso em distrito. O prazo tanto para o... Desculpa, não é recurso extraordinário, é recurso especial. O prazo tanto para o recurso extraordinário quanto para o recurso especial é de 15 dias. Tudo bem? Com relação à fungibilidade. Então, vejam. Segundo a maior parte da doutrina, há 2 requisitos indicativos da má-fé. O erro grosseiro e usar o recurso de maior prazo no lugar de menor prazo. Se vocês me perguntarem, Gustavo, mas quando você, como advogado, vai recorrer, se for para aplicar a fungibilidade, o que você faz? Bom, eu, Gustavo, quando vou recorrer, para evitar discussão inútil, se tiverem prazos diferentes, eu entro no menor prazo, para evitar discussão de cabimento. Mas não me parece que seja correta a exigência de que tenha que se interpor no menor prazo. Tudo bem? Só mais uma questão. Nós vimos uma classificação entre recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. A fungibilidade recursal só cabe em relação a recursos de fundamentação livre.
Não cabe a fungibilidade recursal em relação a recursos de fundamentação vinculada, porque quando a fundamentação é vinculada, eu tenho que invocar explicitamente uma das hipóteses de cabimento para o meu recurso. E aí eu não posso aplicar a fungibilidade nesse caso. Tá bom? Podemos passar para o próximo princípio? Então vamos lá. Princípio da dialeticidade. O que significa essa ideia de dialeticidade? Que o recurso envolve uma dialética. Assim como a ação envolve uma dialética, tenho tese do autor e antítese do réu, eu tenho tese do Ministério Público e antítese da defesa, eu tenho tese do querelante e antítese do querelado. Essa é a dinâmica do processo. Né? Partes tem um prefixo par, que significa dois, dualidade. E dualidade, tirando justiça negocial, em antagonismo. Eu tenho as partes e o juiz que é imparcial. Portanto, se eu tenho partes, eu tenho uma dialética de confronto entre tese e antítese. Isto que ocorre em primeiro grau, denúncia, resposta, queixa, resposta. No processo civil, petição inicial ou contestação. Isto que acontece em primeiro grau também se projeta em segundo grau. Por isso que nos recursos eu tenho o recorrente e o recorrido. É claro que no recurso não há necessariamente uma simetria entre ser autor da ação e recorrente, ser réu na ação e ser recorrido. O réu da ação pode ser o recorrente e o autor da ação o recorrido. Mas, de qualquer maneira, a ideia de dialeticidade envolve que sempre haverá duas partes no recurso. E, portanto, eu tenho que ter a tese recursal, que nós chamamos de razões do recurso, e nós temos que ter a antítese recursal, que são as contrarrazões de recurso. Por que eu digo isso? Porque o Código tem dois dispositivos, tanto em relação à apelação quanto em relação ao recurso sentido estrito, que prevêem que os recursos poderão subir para o tribunal sem as razões e contrarrazões. Antes que vocês me perguntem, já faço um esclarecimento. No processo penal, a apelação e o recurso em sentido estrito, eles não são recursos que são interpostos já acompanhados das razões. Então, primeiro eu faço uma petição lá para o juiz, 5 dias. Faço uma petição de uma página. Meritíssimo juiz, venho apelar da respeitável sentença de folhas tal. Ponto. É uma página. Aí depois o juiz diz, recebo o seu recurso. Aí eu pego lá e junto, tenho 8 dias, vou juntar lá minhas razões de recurso. Então vejam que no processo penal, o recurso interposto está sem razões. Tanto a apelação quanto ao recurso em sentido estrito. Vocês poderiam perguntar, poxa, mas que coisa ilógica, isso é só para demorar o processo? Não é para demorar. É que nós vamos ver, quando formos estudar a legitimidade recursal, que no processo penal, o próprio réu tem legitimidade para recorrer. Se o réu é condenado, o oficial de justiça vai lá intimá-lo pessoalmente e pergunta para ele, você deseja apelar da sentença? Se ele disser sim, o réu anota na certidão de intimação e apelado está. Por quê? Porque o réu disse, quero apelar. Aí o juiz vai dizer, recebo a apelação, intime-se o defensor para apresentar as razões recursais. Justamente porque o Código dá essa legitimidade ao próprio réu, e o réu não é necessariamente bacharel em direito, é que o recurso não tem que vir acompanhado das razões. E mesmo quando é o advogado que apela, ou é o Ministério Público que apela, eu faço só primeiro uma petição dizendo que eu venho apelar, ou venho recorrer em sentido estrito, e depois o juiz me intima para apresentar as razões. Tudo bem? Então, por isso é que o Código tem dois dispositivos, o artigo 589, que trata do recurso em sentido estrito, o artigo 601, que trata da apelação, que prevêem essa possibilidade. 589 diz, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. E o 601 para apelação diz, fim do prazo para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo na hipótese, etc. Então, para o nosso Código de Processo Penal, não há
obrigatoriedade dessa dialética recursal. Mas a jurisprudência e a doutrina reconhecem esta necessidade. E vejam, no processo penal, justamente por isso, o que fará com que esses recursos sejam recursos intempestivos é o prazo para aquela primeira petição. A jurisprudência é tranquila que se eu apresentar as razões fora do prazo, o meu recurso é considerado tempestivo, as razões serão apreciadas e aquilo é considerado uma mera irregularidade e não uma nulidade. Então vamos lá. Eu apelo no prazo de 5 dias. Aí o juiz me intima para apresentar as razões, eu tenho prazo de 8 dias. O que vai acontecer se eu juntar as razões no 10º dia, no 15º dia? Será considerado uma irregularidade. Eu, como advogado, estarei sendo negligente com o meu dever profissional. Mas isso não impedirá que as minhas razões sejam apreciadas. Tudo bem? Com relação à dialeticidade. Ok? No próximo slide, eu elenco 2 exemplos desta situação de dialeticidade. Por outro lado, né? Vimos que o código tem 2 artigos que parecem não respeitar a ideia de dialeticidade, mas como eu disse a vocês, a doutrina e a jurisprudência exigem essa dialeticidade. Então, nós temos aqui 2 exemplos que, por criação jurisprudencial, esta dialeticidade se aplica. Né? Primeiro é nos embargos de declaração. Isso já era uma exigência jurisprudencial e agora está expresso no Código de Processo Civil, no artigo 1022, se eu não estiver enganado, que vocês já estudaram embargos de declaração em processo civil? Já viram isso ou estão vendo? Sabem que os embargos de declaração é um recurso que cabe para suprir obscuridade, contradições ou omissões de uma decisão, ou de uma sentença, ou de um acordo. Justamente porque se entende que os embargos de declaração eles só fazem essa pequena correção, se afirma que eles não mudam substancialmente o julgado, o que não é correto. Né? Muitas vezes muda, sim. Se tem uma contradição, eliminando a contradição, eu vou ficar só com um dos sentidos. Se tem uma omissão e eu complemento, aquela complementação vai inovar. Mas isso é o que significa dizer que os embargos de declaração não podem ter efeitos infringentes. Já ouviram essa expressão? Mas, às vezes, os embargos de declaração têm esses efeitos infringentes, como nesse caso que eu mencionei a vocês. Então, o procedimento dos embargos de declaração não prevê a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões. Mas hoje o Código de Processo Civil estabelece, e já era uma exigência jurisprudencial, e se aplica ao processo penal, que toda vez que o juiz entender que poderá dar efeitos infringentes aos embargos de declaração, que ele deve intimar a parte contrária para se manifestar antes dele decidir, justamente para assegurar essa dialética entre recorrente e recorrido. Um segundo exemplo no processo penal é o recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia. Denúncia ou queixa. Aqui é até súmula do Supremo, que é a súmula 707, que estabelece: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. O que é isso e é fácil explicar. Imaginem vocês, o doutor Andrei vai lá e oferece uma denúncia contra alguém. Né? Ele ofereceu lá uma denúncia contra um dos militares por crime da ditadura militar. Aí o juiz alega lá a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que os crimes são imprescritíveis, etc., ou que são crimes de efeitos permanentes e que, portanto, continua a ocultação, etc., e que, portanto, esse crime não está prescrito, pode denunciar. Aí o juiz vai lá, só ele ofereceu a denúncia. Né? O réu ainda não foi citado, porque o juiz não recebeu a denúncia e não mandou citar o réu. Aí o juiz vai lá e fala: não, olha, doutor Andrei, o senhor está errado, nós tivemos aqui uma lei de anistia. Se nós tivermos uma lei de anistia, está extinta a punibilidade. Se está extinta a punibilidade, seu pedido é juridicamente impossível. Rejeito liminarmente a denúncia. O réu que foi denunciado, não vou nem dizer que ele está feliz da vida, porque ele não está sabendo de nada. Teve a denúncia do Andrei,
claro que se ele fosse citado, ele ficava sabendo que ele foi denunciado. Ia dizer, isso é um absurdo, tá? Anistia, etc. Mas ele não ficou sabendo, porque a denúncia foi oferecida e o juiz de plano já rejeitou aquela denúncia. Aí o Andrei vai lá, código diz, rejeitou a denúncia, cabe recurso distrito. O Andrei vai lá e entra com recurso distrito. Aí vai para o tribunal julgar. O Andrei entrou com recurso distrito, o juiz intima, o Andrei apresenta as razões, vai para o tribunal julgar. Aí o tribunal julga. Né? É claro que se o tribunal julgar e negar provimento ao recurso do Andrei, e falar, não, tá certo, é isso mesmo, anistia, não mudou nada na vida do réu. Aliás, foi até melhor para ele nesse caso, que ele não ficou sabendo do dissabor que ele foi denunciado. Mas, imaginem vocês o seguinte, o Andrei recorre, cai no Tribunal Regional Federal, e o Tribunal Regional Federal vai lá e fala o seguinte, olha, maravilha de razões recursais, belíssimo trabalho, o Ministério Público realmente está certo, é isso mesmo, o crime é um crime permanente na modalidade ocultar, e, portanto, continua ocultando, depois da lei de anistia, ainda avança e fala, olha, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já negou validade dessas anistias, etc. e tal. Portanto, não houve anistia, não está extinta a punibilidade, recebo a denúncia, baixo os autos, o juiz manda citar o réu. Aí o juiz cita o réu. O réu até agora não sabia que ele tinha sido denunciado, não sabia que o Ministério Público que o juiz tinha rejeitado a denúncia, não sabia que o Ministério Público tinha recorrido da rejeição da denúncia e não sabia que o tribunal tinha dado provimento ao recurso. Aí o réu vai lá e é citado. Aí o réu vem me procurar, aí eu viro, sou contratado e falo para o réu, olha, não, pera lá, pô, nós temos uma tese boa aqui, o juiz de primeiro grau é que estava certo. Pô, esse Andrei fica inventando coisas, citando Convenção Americana de Direitos Humanos, não sei o quê. Não tem nada disso. Aqui é nacionalismo. O nosso Supremo Tribunal Federal tem que aplicar a lei do Brasil. O Brasil disse que tem anistia, tá tudo certo. E aí eu vou levar para o tribunal, eu, que estou falando pela primeira vez em nome do denunciado, argumentos que o tribunal já fez o quê? Já rejeitou. Aí vocês vão dizer, bom, mas tem uma vinculação jurídica, Gustavo, para o réu? Jurídica não dá para falar para o réu que a matéria está preclusa, tal, porque ele não participou do processo ainda. Mas vamos lá, do ponto de vista psicológico, o tribunal já apreciou tudo aquilo que eu estou alegando e já disse, o juiz errou, quem está certo é o Andrei. Né? Desculpem o pleonasmo, mas nenhum de nós na nossa vida gosta de voltar atrás. Né? Para, pô, estava errado, me desdisse. Então, qual que é a ideia da súmula 707? Deixa eu dar oportunidade para que o réu possa influenciar o tribunal antes do tribunal analisar os argumentos de apelação do recurso do Ministério Público. Então, é isso que a súmula 707 está dizendo. Olha, teve uma denúncia. O réu não foi nem citado porque a denúncia foi rejeitada. Mas, mesmo assim, se houver recurso, ele tem que ter uma chance de fazer essa dialética no tribunal para trazer as contrarrazões dele para que o tribunal aprecie a matéria com tese e antítese. Deu para entender? Tudo bem? Ok. O próximo princípio, 3.5, é o princípio da disponibilidade. O que estabelece o princípio da disponibilidade? Né? Embora nós falemos assim, o réu tem o direito de recorrer, o réu tem o direito de recorrer, né? O Ministério Público também tem direito ao recurso. Tecnicamente, se nós formos pensar, e vamos deixar de lado um pouco a ideia dos chamados recursos ex officio, na teoria do direito, recorrer não é um direito. A teoria do direito que eu falo é do direito em sentido amplo. Né? Recorrer é um ônus. Porque se eu penso que recorre quem foi prejudicado pela decisão, ele é obrigado a recorrer? Não. E se ele não recorrer? Quando eu falo em direito, eu penso numa obrigação da contraparte.
O réu tem o ônus. Se ele quiser recorrer, ele pode recorrer. Só que se ele não recorrer, isso vai acarretar uma piora da sua situação, porque eu vou consolidar aquele prejuízo daquela decisão. Isto porque nós vimos lá na aula passada que o recurso é um ato voluntário. Daí a ideia de disponibilidade. Ninguém é obrigado a recorrer. Ninguém tem o dever de recorrer. Quem se sentir prejudicado da decisão tem a faculdade de recorrer. Se ela quiser, ela recorre. Se ela não quiser, ela não recorre. Só que se ela não recorrer, ela pode ter a sua situação piorada. Nesse caso, ela terá a sua situação piorada. Esse é exatamente o conceito de ônus. Ônus é uma faculdade cujo não exercício implica numa situação de piora processual para a parte. Veja, as partes também não têm a parte tem o direito à prova, na verdade a parte tem o ônus da prova. Aliás, o que a parte contrária, tudo que a parte contrária quer é que a outra parte não prove, não se desencumba do ônus. As partes têm o ônus de recorrer. Se o meu cliente é absolvido, o que eu vou querer? Que o Andrei recorra ou que o Andrei, que é o representante do Ministério Público, não recorra? Eu aqui vou estar torcendo para que ele não se desencumba do ônus dele, que ele não apele e está consolidada a absolvição do meu cliente. Ele é obrigado a apelar? Não. Só que se ele não apelar, ele vai ter uma piora na situação processual. Né? Então, veja, não há esta obrigatoriedade de recorrer. Ah, professor, mas o Ministério Público é obrigado a recorrer? Não é obrigado a recorrer. O que a lei estabelece é que o Ministério Público não pode desistir do recurso que ele interpôs. Nós vamos ver na próxima aula, não dará para ver na aula de hoje, quando nós vamos analisar os pressupostos recursais, que a desistência é um ato de disposição de vontade que ocorre depois do recurso já ter sido interposto. E a renúncia é um ato de disposição de vontade que ocorre antes da interposição do recurso. O Ministério Público não é obrigado a recorrer. E, portanto, ao meu ver, claramente o Ministério Público pode, sim, renunciar ao direito ao recurso. O que o Ministério Público não pode, ao meu ver, por uma leitura equivocada do princípio da indisponibilidade da ação penal, é desistir do recurso interposto. O Código tem uma regra, nós já estudamos, artigo 42, que diz que a ação penal é indisponível. Esta regra tem levado a vários maus entendidos. Agora, e a indisponibilidade da ação penal era vista como uma manifestação da obrigatoriedade da ação penal. Se a ação penal é obrigatória, o Ministério Público é obrigado a denunciar, quando estão presentes os requisitos legais. E se ele é obrigado a denunciar, eu não posso deixá-lo desistir da ação. Ele tem que continuar com a ação até o final. Né? Mas a suspensão condicional do processo já quebrava essa regra, mostrando que a ação era disponível. Agora, o acordo de não persecução penal mostra que a ação penal não é obrigatória. Então, se não há constitucionalmente um princípio de obrigatoriedade da ação penal, não me parece que haja justificativa para que se imponha um princípio de indisponibilidade da ação penal. Eu não vejo por que não se permitir ao Ministério Público que ele desista do recurso. Mas, de qualquer forma, o Código de Processo Penal não permite que ele desista, mas permite sim que ele não recorra. Assim como em relação ao defensor dativo, não há obrigatoriedade do defensor dativo recorrer. Certo? Porque o recurso é voluntário e, como ato voluntário, ele é disponível. Eu chamo a atenção no slide para uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 705. O que esta súmula estabelece? Nós vamos ver, quando estudarmos legitimidade recursal, que no processo penal, a legitimidade para recorrer ela é dupla, tanto do defensor quanto do acusado. Eu já disse a vocês que o acusado pode recorrer. O artigo 577, no seu caput, diz: poderão recorrer o Ministério Público, o assistente da acusação, o acusado e seu defensor. O Código não diz o acusado por seu defensor. Diz o acusado e seu defensor. Portanto, o próprio defensor tem legitimidade para recorrer. É assim que acontece na prática? Não, não é. Quando eu, Gustavo, vou fazer uma apelação como advogado,
Eu não ponho. Gustavo Badaró, advogado do André do Rap, vem apelar em seu favor. Eu ponho lá, André do Rap, por seu advogado, vem apelar. Estou falando em nome dele. Mas eu posso apelar em meu nome próprio se eu quiser? Posso apelar em meu nome próprio. Porque o código me dá essa legitimidade. Né? Então, se eu tenho 2 legitimados, o que pode acontecer quando eu tenho 2 legitimados para exercer o mesmo direito? Um conflito de interesses. Um quer apelar e o outro não quer apelar. O que a súmula 705 diz é que, nesse caso, se há renúncia do réu ao direito de apelar, sem que o seu defensor tenha concordado, isto não impede o conhecimento da apelação interposta pelo defensor. Então, eu disse para vocês, né, isso normalmente acontece na apelação. O oficial de justiça vai intimar o acusado. Intima o acusado da sentença condenatória. Ele fala, poxa vida, eu fui condenado aqui, que horror, tal, e agora? O oficial de justiça fala, olha, não sei não, hein, não sou advogado, melhor você falar que sou advogado, mas até acho que não está ruim para você aqui, não. Ah, por que não está ruim? Não, porque eu estou olhando aqui, você foi condenado aqui a 1 ano e meio de prisão. Putz, 1 ano e meio, vou ficar 1 ano e meio preso, que horror. Não, mas aqui ó, o juiz está dizendo depois que você é primário, que você tem bons antecedentes, que o crime não foi cometido com violência e tal. Então o juiz está substituindo por uma multa. O cara fala, que beleza, então é só igual uma multa de trânsito. Pô, não é bem isso, né? Uma multa de trânsito, mas é uma multa, você vai pagar uma multa e acabou, cara. Pô, não vou pra cadeia? Não vai pra cadeia. O cara fica feliz da vida, abraça o oficial de justiça, sai cantando We Are the World pela rua, tudo tal. E ele fala, o oficial, agora você precisa dizer aqui, você quer apelar ou você renuncia? O cara fala, pô, tá bom demais, não, só pagar uma multa, ó, renuncio o meu direito ao recurso. Aí vai lá pro advogado, o advogado fala, não, pô, mas ainda assim, já tá bom, né? Não vai pra cadeia, mas tenho matéria para absolvê-lo, sim, vou apelar. Aí o réu renunciou ao recurso, mas o seu advogado apelou daquela sentença. O que prevalece? Para a súmula 705, né, o que prevalece é a vontade de apelar do defensor. Diz a jurisprudência, porque o defensor tem conhecimentos jurídicos, então ele tem melhor capacidade de avaliar o que é correto para o seu cliente. Eu, particularmente, discordo dessa súmula. Né? Eu acho que há não há conflito de vontades. O réu, o advogado não fala em nome próprio, fala em nome do réu. Se o réu não quiser recorrer, é direito do réu que transite em julgado aquela decisão. Mas, enfim, o Supremo diz que, nesse caso de conflito de interesses, prevalece a vontade do advogado. Tudo bem? Vamos lá. Próximo princípio, e esse princípio me parece um princípio bem interessante, mais interessante de todos eles, que é a ideia de proibição da reformatio impejus. Já viram isso? O que é a ideia? Toda vez que eu recorro de uma decisão... Oi? Acho que você pulou um slide da irrecorribilidade. É verdade. Obrigado, Andrei. Pulei um slide. Imagina. Queria tanto falar da reformatio impejus, que acho que é um tema tão interessante que acabei esquecendo. Né? A ideia da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na verdade, ele não é um princípio solto, é um princípio isolado. Ele é um corolário da adoção de um sistema da oralidade. Lembra lá em TGP, quando vocês estudaram a ideia de um sistema oral? A ideia de um sistema oral ela vem acompanhada de um conjunto de corolários ou princípios da oralidade. Primeiro deles, predomínio da palavra oral. E vejam como esses princípios funcionam integrados e só têm sentido juntos. Predomínio da palavra oral. Segundo princípio, né, a ideia de concentração processual. Né? Se é tudo oral, eu faço tudo em audiência. E se eu faço tudo em audiência, vamos marcar um dia de audiência e resolver tudo. Né? É a ideia do sistema americano do day in court. Você vai para o tribunal e naquele dia você vai resolver tudo. Né? A ideia do júri, né? A ideia do júri como sessão de julgamento do júri, a ideia é essa. É uma audiência
produzo toda a prova, interrogo o acusado, debates e sentença oral. Veja, já que está tudo concentrado numa única audiência, um outro corolário do sistema da oralidade é a ideia de imediação. Um contato pessoal e direto do juiz com as provas produzidas em audiência. Normalmente nós estamos pensando em fontes de provas pessoais, testemunha, vítima, o próprio acusado que vai ser interrogado. E daí vejam como dá para funcionar o sistema. Se eu tenho uma única audiência, já ouviram falar na identidade física do juiz, que o Código de Processo Civil de 2015 eliminou? O que é a ideia da identidade física do juiz? É que o mesmo juiz que presidiu a instrução, a produção da prova, deve ser o juiz que vai dar a sentença. Aí você vai falar, Gustavo, mas não dá. O juiz marca uma audiência hoje, depois ele está com a pauta cheia, depois ele marca outra audiência para daqui a 6 meses, depois a testemunha falta, ele marca outra audiência para dali a 8 meses. Aí quando chega na hora da sentença, ele foi promovido, ele mudou de lugar, ele se aposentou, vai ter que ser outro juiz que vai dar. Verdade. Mas por que isso ocorre? Porque eu não respeitei a ideia de concentração de unidade de audiência. Se eu tiver só uma única audiência, em que eu produzi toda a prova, ou poucas audiências concentradas próximas no tempo, né? Às vezes a gente tem processos das grandes operações, o Andrei tem também. O que o juiz faz? Marca 2 semanas de audiência, né, Andrei? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu vou ouvir testemunhas de acusação. Segunda, terça, quarta e quinta. O juiz é bonzinho, fala, na sexta eu tenho diligências externas, não vou marcar audiência. Né? Aí na outra semana, segunda, terça, quarta e quinta para ouvir testemunhas de defesa. Bom, num caso desse, dá para ser o mesmo juiz que vai dar a sentença, que foi o juiz que produziu a prova? Dá para ser o mesmo juiz. A não ser que por uma baita coincidência ele se aposente no meio das audiências, mas normalmente dá para ser o mesmo juiz. Né? Então, o sistema funciona integradamente. E vejam, se tudo vai se resolver numa única audiência, por que eu posso ter um princípio de irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de não recorribilidade das decisões interlocutórias? Porque se tudo vai ocorrer na mesma audiência, ou no máximo na audiência seguinte eu já vou ter a sentença, qualquer vício de decisão interlocutória no curso da audiência, o que eu faço? Eu alego como preliminar da minha apelação. Eu não preciso ter um recurso autônomo para as decisões interlocutórias, por quê? Porque logo a sentença já vai chegar e aí eu levo toda a causa para o tribunal em razões de apelação. Então, não é que é uma mera escolha, assim, vou jogar o dado aqui. Quero irrecorribilidade das interlocutórias ou não quero recorribilidade das interlocutórias? Qual o sistema que eu adotei? E aqui vejam como o nosso código é errado. Porque o Código de Processo Penal adota um princípio mitigado de recorribilidade das decisões interlocutórias, né? Porque eu tenho lá um rol estrito de hipóteses que cabem recurso em sentido estrito, de interlocutórias. Fora dali não cabe recurso nenhum. É semelhante ao que agora é o Código de Processo Civil com os agravos. Mas o Código de Processo Penal, na sua versão originária, ele adotava um modelo de fracionamento das audiências. Tinha uma primeira audiência de interrogatório, uma segunda audiência para ouvir testemunhas de acusação, uma terceira audiência para ouvir testemunhas de defesa. E aí não faz sentido você ter irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Porque se eu tiver um prejuízo na primeira audiência de interrogatório, eu falo, eu não vou ficar esperando o processo inteiro para daqui a 1 ano apelar. E aí o que acontecia? Você tinha um dano psicológico. Porque quando você apela e vai levar essa matéria em apelação para o tribunal vai falar, mas agora em apelação eu vou ter que anular um negócio que aconteceu lá 2 anos e meio atrás, lá em primeiro grau. Aí o tribunal dá um jeito de fazer o quê? Eu vou ter que salvar esse negócio aqui, não dá para eu desperdiçar tanta atividade processual, tanto tempo de atividade processual. Aí ele vai lá e dá aquele jeitinho que a gente viu na aula passada. Não, mas veja bem, a nulidade aqui é uma nulidade relativa, então a parte tem que alegar. Fala, juiz, mas eu aleguei, tá lá, no próprio dia da audiência, na própria audiência eu protestei, fiz constar na ata o meu protesto, disse que aquilo era nulo, então não dá para falar em preclusão. Aí o tribunal sai
com a sua chave mestra que abre todas as portas. Ah, mas você tinha que provar o prejuízo, doutor Andrei. Você não demonstrou o prejuízo. Parece que o prejuízo é uma pessoa que anda pela rua, assim, né? Você vai tirar uma foto do prejuízo e ele vai falar, tá vendo? Tem aqui uma testemunha, uma foto, ou uma testemunha presencial do prejuízo aqui, excelência. Estou provando o prejuízo. Ou é um sorvete, ó, provei o prejuízo. Não, é a perda de uma chance. Né? O Andrei fala, bom, requeriu uma prova. O juiz indeferiu. Qual que é meu prejuízo? Pô, meu prejuízo é que se a testemunha tivesse sido ouvida, eu poderia demonstrar o fato alegado pela acusação. Ah, mas veja bem, o resto da instrução e não sei o quê. E aí se escapa por aí. Bom, já que isso acontece, o que as partes acabam fazendo? Quando eu não tenho decisão interlocutória, desculpa, quando eu não tenho recurso contra a decisão interlocutória está me causando um gravame, eu vou dar um jeito de subir aquela matéria para o tribunal. Então, se é da defesa, eu vou entrar com habeas corpus. Se é o Ministério Público que não tem recurso, ele vai entrar com mandado de segurança contra ato judicial. Né? E a depender, hoje você tem outros mecanismos, como a reclamação direta para os tribunais ou a correição parcial, que cabe quando há inversão tumultuária da ordem dos atos do processo, etc. Aí você vai virar e vai falar assim, poxa, uma crítica que os tribunais superiores fazem. Mas no Brasil se entra com habeas corpus contra tudo. E é verdade. Né? Você falar para um autor estrangeiro, Portugal tem habeas corpus. Você falar para um grande advogado português, fala, escuta, quantos habeas corpus você fez na sua vida? Ele vai te dizer assim, olha, 10 na vida, na carreira. Né? Habeas corpus é aquele negócio mesmo, é um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Aí ele vira e fala, Gustavo, e você, quantos habeas corpus você faz? Ah, putz, empatamos, 10. É 10 também? Eu falei, é por mês. Aí o cara fala, não é possível, você está brincando comigo. Eu falo, não, como é que você entra com tanto habeas corpus? Sim, no processo penal, o habeas corpus virou um agravão. Por que o processo penal virou um agravão? Porque se eu não tenho recurso contra as decisões interlocutórias e a apelação é longínqua, eu vou fazer o quê? Vou ficar sofrendo prejuízo durante todo o período? Não, vou entrar com habeas corpus. Aí vocês vão me falar, bom, mas professor, mas o habeas corpus é para tutela da liberdade. Teu cliente está em liberdade. O juiz não decretou a prisão preventiva dele. Aí porque você pediu uma perícia, o juiz indeferiu a perícia, você vai entrar com habeas corpus? Você não está tutelando o direito à liberdade, você está tutelando o direito à prova. Ou, doutor Andrei juntou lá uma interceptação telefônica que você está dizendo que é ilícita porque passou do prazo e essa gravação aqui fundamental estava fora do prazo e tal. Não, você está então querendo tutelar o direito da liberdade das comunicações telefônicas. Eu vou dizer, não, mas veja bem. A nossa Constituição diz que cabe habeas corpus quando a parte sofrer ou estiver ameaçada de sofrer constrangimento ilegal. Eu falo, então, teu cliente está solto. Eu falo, está solto, mas pode ser condenado. Eu falo, mas se ele for condenado, ele pode apelar. Sim, pode apelar, mas o tribunal pode negar a apelação dele, ele pode ser condenado em grau de apelação. Aí o cara fala, pois é, né? Mas agora, presunção de inocência, vai até o trânsito em julgado, aquele absurdo, nem assim seu cliente vai ser preso. Eu falo, é verdade, mas eu vou ter que entrar com recurso especial extraordinário. E se negar o recurso especial extraordinário e transitar em julgado? Bom, mas aí também, uma hora, teu cliente tem que ser preso. Eu falo, tá vendo? Aí está a ameaça à liberdade de locomoção. Então, é uma construção artificial? É claro que é uma construção artificial. Mas aonde advém isso daí? Isso advém de uma má sistemática de primeiro grau. Né? E de uma má sistemática recursal em primeiro grau. Os problemas dos recursos não são problemas dos recursos. São reflexos de problema de uma má estrutura do primeiro grau. Se eu tiver uma boa estrutura de primeiro grau, eu vou minimizar em muito os recursos. Mas em muito. Né? Se eu tiver uma má estrutura de primeiro grau, eu vou ter um número grande de recursos. Ah, então já sei, eu fecho o recurso. Você fecha o recurso, vai ter um número grande de habeas corpus e de mandado de segurança. Ah, então agora eu não conheço mais habeas corpus, porque você tem que entrar com habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, não pode entrar com... Pô, então eu vou começar a entrar com reclamação nos tribunais. Pergunta para o André, quando nós éramos... Quando eu fiz mais ainda, mas o André... Quem que falava em reclamação? Ninguém.
Quando você começou a ser Ministério Público, quem entrava com reclamação? Ninguém. Aí você começa a apertar daqui, apertar dali, você fecha o habeas corpus, é igual aquele barril cheio de buraco que a água começa a vazar. Você tapa um buraco, abre outro. Você tapa o outro, abre outro. Né? Então, aqui o sistema precisava ser todo rearranjado. E, de novo, vejam os riscos. Pô, às vezes aqui foi, num certo sentido, um acerto, mas que a prática não deixou dar certo. Em 2008, a ideia foi estabelecer uma audiência una. Nós vimos no procedimento comum ordinário. Né? Se nós tivéssemos uma audiência una, esse sistema de irrecorribilidade das interlocutórias não atrapalharia tanto. Talvez nós tivéssemos que ter um recurso que aí não tem, que era o recurso contra o recebimento da denúncia, sem efeito suspensivo, mas isso acabaria com os habeas corpus contra a rejeição da denúncia. E o sistema funcionaria bem. Mas ainda assim, os tribunais, por excesso de trabalho, por manter uma mentalidade como era o sistema, nem sempre as audiências acabam conseguindo ser unas e concentradas e, às vezes, espaçadas no tempo. E aí, o sistema funciona meio capenga. Tudo bem? Ok, então vamos lá para o princípio da reformácia impégios, item 3.7. Como eu ia dizendo, a ideia é que o recurso só pode beneficiar a parte que recorreu. Se eu sou prejudicado, eu vou recorrer. Se eu vou recorrer, qual que é a finalidade do recurso? Melhorar a minha situação. Ah, mas você deu azar, o tribunal achou que o juiz de primeiro grau estava certo. O que vai acontecer com a minha situação? Vai continuar sendo a mesma que ela já era. Não tem como eu piorar a situação de quem recorre. Eu vou lá, dou 9 para o aluno na prova. Aí o aluno vai lá e fala, peço revisão de prova. Minha nota está errada. Minha nota devia ser 9,5. Assim, poxa, que aluno, hein? Todo mundo reclamando aí que tirou 6, que tirou 5, quase indo para reaval. O cara tira 9 e vai entrar com pedido de revisão de prova para aumentar. Pô, pelo menos ele falou que é de 9 para 9,5, não é de 9 para 10. Quando ele não põe assim, não, professor, eu gostaria de ter um reexame geral da minha prova, tal. Agora vocês aprenderam, eu vou dizer, fere o princípio da dialeticidade. Vocês não especificaram o ponto da prova que vocês querem ver corrigido. Aí vocês entram e eu falo, quer saber? O cara tirou 9, ainda vai recorrer da minha nota. Eu vou baixar essa nota para 8,5, pode? Não, professor, você já tinha me dado 9. Eu estou pedindo revisão de prova, ou se aumenta para 9,5, você deixa nos 9. Não tem sentido você baixar. Vai dizer que eu sou um cara chato? Não, é chato. Eu já pedi uma vez revisão de prova com 9,5. Aí eu virei para meu pai, né? Promotor, também tinha feito São Francisco. Falei, pai, você acha que o professor vai ficar chateado se eu pedir revisão de prova? Acho que minha nota está errada, mas não sei, é meio chato. Ele falou, olha, Gustavo, o negócio é o seguinte, se você quer ser advogado, se você quer lutar pelo direito dos outros, se você não tiver coragem de lutar nem pelo seu direito, você nunca vai ter legitimidade para postular nada para defender o direito dos outros. E eu falei, tá certo, então peçam revisão de prova quanto vocês quiserem. Tentem, a partir de agora, respeitar o princípio da dialeticidade. Mas peçam revisão de prova quanto vocês quiserem e vale a vedação da reformácia impégios. Não vou baixar a nota de ninguém. Por quê? Porque a ideia é que o recurso só possa beneficiar a quem recorreu, nunca prejudicar. O sistema contrário à ideia da proibição da reformácia impégios é o sistema do chamado benefício comum. Acho que a expressão benefício comum dá bem a ideia do que ele era. Então, o réu foi condenado à pena mínima e ele apela. O que é a ideia da proibição da reformácia impégios? Ou ele sai absolvido, melhorou a situação dele, ou a pena dele fica no mínimo. Não dá para o tribunal aumentar a pena. Por quê? Porque só ele recorreu. Agora, se eu tiver um sistema oposto do chamado benefício comum, comum por quê? Porque vale para ambas as partes. O réu foi condenado à pena mínima, mas só ele recorreu. Qual é a ideia do benefício comum? O recurso dele vale tanto para ele, portanto, para transformar a sua condenação em absolvição, como vale também, é comum para a outra parte, para o Ministério Público. Então, vale também para quê? Para aumentar a pena dele. Então, no sistema do benefício comum, se uma das partes recorresse, e isso acaba sendo um desestímulo ao recurso,
Se eu recorro, eu falo, olha, estou devolvendo a matéria para apreciação do tribunal. E daí? Né? Por sua conta e risco. O tribunal vai poder fazer o que ele quiser. Vai poder manter a mesma situação, vai poder melhorar a sua situação, mas também vai poder piorar a sua situação. Aí o cara fala, o negócio já está meio bom aqui, não vou recorrer. Aí o Ministério Público vira e fala, putz, recorro para aumentar a pena dele? Aí o Andrei fala, pô, mas se eu recorrer também, acho que ele não vai recorrer porque ele já está com a pena mínima substituída por multa. Se eu recorrer, vai que o tribunal vai lá e absolve o réu. Né? Até que do ponto de vista psicológico, processo como jogo, né, tem uma lógica, né, na ideia do sistema do benefício comum, de desestimular o recurso. Tá bom? O que o Código de Processo Penal estabelece? Qual o modelo que o Código adota? O Código trata da proibição da reformácia in pejus no artigo 617. Estabelece o seguinte: o tribunal, Câmara ou Turma, não, a primeira parte não nos interessa, atenderá ao disposto nos artigos 383, 386, 387, no que for aplicável, aí vem a parte que nos interessa. O tribunal, Câmara ou Turma, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Só antes de prosseguir, fazer uma pergunta aqui do Guilherme, peço até desculpa, Guilherme, que eu não tinha visto. Você me perguntou se o recurso em nome do réu ou em nome do defensor gera efeitos práticos distintos. Não, não gera efeitos práticos distintos. E no processo penal, essa pergunta sua sobre efeitos da sucumbência, ele é muito raro no processo penal, nós vamos ver porque não há condenação à sucumbência no processo penal. Mesmo o pagamento de custas por conhecimento do recurso e porte de remessa e retorno é só na hipótese de ação penal privada, então tanto faz. Recorrer em nome próprio ou em nome eu recorrer em nome do réu ou em meu nome como advogado, não faz diferença em termos de responsabilidade, se perdeu o recurso ou qualquer coisa do gênero. Tá bom? Vamos lá, voltando aqui a reformácio in pejus. O que o nosso legislador está estabelecendo? Eu não posso piorar a situação do réu. Isso está claro. Isso significa que o nosso legislador está vedando a reformácio in pejus? Eu diria, isso não está tão claro. Não está tão claro por quê? Porque ele está vedando a reformácio in pejus contra o réu. Se o réu tiver apelado, a pena dele não pode ser agravada. Mas aí a jurisprudência discute a seguinte questão: é possível a reformácio in melius para o réu? E veja que reformácio in melius é um baita eufemismo, né? Porque é in melius para o réu, mas in pejus para o Ministério Público. Vamos continuar no meu exemplo. O Ministério Público denunciou o réu foi condenado, 1 ano e meio de pena privativa de liberdade, e o juiz substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Prestar serviço à comunidade, o réu está lá bem, bom, feliz da vida, liga para o advogado, não fui absolvido. Aí o advogado fala, pois é, meu amigo, realmente, mas veja bem, né? Sempre tem uma desculpa. Diz o ditado, o ótimo é inimigo do bom, né? Nós também queríamos a sua absolvição, mas veja bem, uma pena restritiva de direito, até que não está tão mal assim, você não vai para a prisão, é verdade. Vamos apelar? Eu falo, não sei, você que sabe e tal. Não, então tá bom, vamos deixar assim. Aí o doutor Andrei vai lá e apela. Não, restritiva de direitos. Não, primeiro que a pena tinha que ser maior aqui. Sendo maior, a pena tem que passar de 4 anos, porque ele é reincidente, etc. Passando de 4 anos, não vai caber a substituição por restritiva de direito. O certo é 5 anos em regime inicial semiaberto. O Andrei já estava com a condenação do réu. Aí o tribunal vai lá e fala o seguinte, olha, não só não é o caso de aumentar, no recurso do Andrei, só o Ministério Público apelou. Não só não é o caso de aumentar a pena, como o juiz errou. Para mim, relator, aqui há uma dúvida razoável por isso ou por aquilo. Isto posto, nego o provimento ao recurso do Ministério Público e absolvo o réu. Então, veja, na verdade, o reverso dessa medalha, é possível a reformácio in melius para o réu, significa admitir uma reformácio in pejus para o Ministério Público. Tem lógica isso para o sistema? A resposta é muito clara. Não. Não tem lógica. Há um princípio que vocês já devem ter visto, né, no processo civil,
tantum devolutum quantum appellatum, para quem gosta das expressões em latino. Já ouviram falar nesse princípio? Eu devolvo para o tribunal só o que foi matéria da apelação. Então, se só o Andrei apelou e disse a pena do réu está baixa, aumente a pena, o que foi devolvido à cognição do tribunal? Saber se a pena do réu tem que ficar em 1 ano e meio substituída por restritiva de direito, ou se a pena do réu tem que ficar em 5 anos em regime semiaberto. É essa matéria que foi devolvida para apreciação do tribunal. Se o tribunal olhar a prova para dizer se o réu é inocente ou culpado, ele está analisando uma matéria que não foi devolvida. Então, do ponto de vista lógico, está errado. Agora, a pergunta é, há uma justificativa não lógica, mas uma justificativa axiológica para tanto? Eu diria, talvez sim. Sim, por quê? Pela importância do valor liberdade. Vejam, vamos imaginar que o processo fosse nulo e só o Ministério Público apela. E se fosse vedada esta reformasse in melius para o réu, que é reformasse in pejus para o Ministério Público. Feito isso, o que o tribunal faria? Olha, não posso dar provimento ao recurso do Ministério Público, a pena não tem que ser aumentada. Inclusive, esse processo é nulo, porque esse réu foi condenado à pena mínima com base numa prova ilícita. O juiz lá no inquérito decretou a interceptação telefônica, mas ele estava sendo investigado por um crime punido com detenção. E não cabe interceptação telefônica em crimes punidos com detenção. Portanto, essa prova é ilícita. E se o réu tem que desentranhar do processo? E desentranhando a interceptação telefônica não há nada, etc. Ah, mas ele não pode fazer isso, não. Mas nós vamos ver que no processo penal, o juiz pode conceder habeas corpus de ofício ao tribunal. Então, eu diria, ele não pode reformar para melhorar, mas ele pode conceder habeas corpus de ofício. Então, ao invés dele dizer, nego o provimento ao recurso do Ministério Público, mais absolvo ou mais anulo, ele tem que dizer, nego o provimento ao recurso do Ministério Público, ponto. E concedo habeas corpus de ofício para isso, para aquilo, para aquele outro. Daria mais ou menos no mesmo. Aí vocês poderiam virar para mim e falar assim, bom, mas isso é para anular que ele concede habeas corpus de ofício. E se o réu fosse inocente? Não dá para ele absolver em habeas corpus. Os tribunais até andaram absolvendo em habeas corpus, eu acho errado. Não sei a posição do Andrei, mas acho que não tem sentido absolver em habeas corpus. Mas aí o que o tribunal faria? Como às vezes já fez, eu já vi acontecer isso. O tribunal vai lá e fala o seguinte, o Ministério Público pede, obviamente não seria o nosso TRF aqui, que o nosso TRF aqui, se puder mandar o cara arder no mármore do inferno, eles mandam. O que o tribunal faria? Ele diria, olha, não só não é caso de dar provimento ao recurso do Ministério Público, que pede a condenação, como, analisando a prova, o caso claramente é de absolvição. Porém, lamentavelmente, a defesa não apelou. Tivesse a defesa apelado, certamente esta turma daria provimento à apelação e absolveria o acusado. Mas a defesa não apelou, essa turma está de mãos atadas. Ele põe assim, é pior que o ministro Celso de Mello, põe na letra 15, negrito triplo. Todavia, se a defesa interpuser revisão criminal, poderá este tribunal, em grau de revisão criminal, reconhecer a ilegalidade da condenação, dar provimento à revisão criminal e absolver o acusado. Aí você fala, bom, tudo bem, então o que o juiz faz? Ele mantém a condenação, né? Se fosse algum tempo atrás e essa pena ainda fosse uma pena privativa de liberdade, o réu ia ser preso, ia começar a cumprir a pena, para depois o advogado ir lá, trocar o nome da capinha de apelação para revisão criminal, entrar com a revisão criminal, o tribunal dá provimento, absolver o acusado, né? Ou melhor, cassar a coisa julgada, transformar a condenação numa absolvição e o réu ir em liberdade. Bom, esse é um sistema tecnicamente correto. Eu concordo, por isso que eu falei, logicamente não tem nenhum sentido a reformar-se in melius. E esse segundo cenário que eu fiz é o cenário tecnicamente correto. Né? Mas não me parece a solução. Aqui, verdadeiramente a mim, é aquela hipótese em que eu não tenho solução boa. Né? Solução boa é quando as duas alternativas têm virtudes. Aqui eu tenho a solução menos ruim.
Nenhuma das duas soluções é boa, né? Uma é tecnicamente correta, mas substancialmente injusta. A outra é substancialmente justa, mas tecnicamente incorreta. Então, a mim parece que o menos pior nesse caso é admitir a reformácio em Mélius. Mas é um ponto bastante discutível. E mais, talvez o último argumento a favor da reformácio em Mélius, e aqui um argumento técnico, é que o 617 diz que não poderá ter o réu a sua pena agravada quando só ele recorrer. Mas o 617 não diz. E poderá ter o Ministério Público, não poderá o Ministério Público ter a sua situação piorada quando ele apelar. Ou 617 não diz. A parte que recorrer não poderá ter a sua situação piorada. No fundo, o que o 617 está garantindo é o réu não pode ter sua situação piorada. É verdade que ele não está dizendo e o Ministério Público pode ter a sua. Ele também não está dizendo o contrário. Essa interpretação, contrário senso, do que não diz, nem sempre é uma boa companheira. Mas, de qualquer forma, o que a lei veda é piorar a situação do réu. E quando eu faço reformácio em Mélius, eu não estou piorando a situação do réu. Mas é longe de ser uma situação tranquila esta admissão da reformácio em Mélius para o réu, que é, na verdade, uma reformácio em Pégios para o Ministério Público. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Para nós entendermos a próxima parte, eu vou acrescentar agora um qualificativo para reformácio em Mélius. Então, entendam o seguinte. Para reformácio em Mélius, não, para reformácio em Pégios. Tudo que nós falamos aqui, entendam como reformácio em Pégios direta. Por que direta? Vamos considerar em 2 passos. Eu comparo a sentença com o acórdão. O acórdão piorou a situação da sentença, o acórdão piorou. Reformácio em Pégios. Direta. Agora nós vamos passar a estudar a chamada reformácio em Pégios indireta. Por que indireta? Porque ela não é em 2 passos, ela é em 3 passos. Já explico. Sai a sentença. Primeiro passo. O réu apela da sentença e diz para o juiz: juiz, tem uma nulidade lá no procedimento de primeiro grau. E o tribunal, só o réu apelou. E o tribunal reconhece essa nulidade. Nós vimos na aula passada, quando estudamos nulidade, se tiver uma nulidade, o tribunal dá provimento à apelação e tem que fazer o quê? Mandar o processo voltar em primeiro grau para corrigir a nulidade. Então, o réu tinha sido condenado a 4 anos, apelou, e o tribunal falou: olha, realmente tem uma nulidade lá atrás, anula o processo. Volta para o primeiro grau. Voltou. Refez a prova. Aí vem a segunda sentença. Por isso que eu falei que é em 3 atos. Sentença, apelação que anulou, nova sentença. Vem a nova sentença, produziu aquela prova lá que a defesa falou, que foi cerceado o seu direito à prova, porque ele tinha direito a uma perícia contábil, etc. e tal, fez a perícia, vem a sentença e fala: o réu é culpado. Cai no juiz, o mesmo juiz ou outro juiz, pouco importa, ele fixa a pena. 5 anos. O que aconteceu nesse caso? Houve reformácio em Pégios? Veja que se eu considerar sentença e acórdão, eu vou dizer o quê? Não. Ele estava condenado a 4 anos, primeiro passo. Segundo passo, ele saiu como? Com a condenação anulada. Está melhor ou está pior para o réu nesse caso? Eu vou dizer, está melhor. Qualquer pessoa, você perguntar, você está condenado a 4 anos e ter a sua sentença condenatória anulada, o que é melhor? Ter sua sentença condenatória anulada. Mas ter havido a anulação daquela sentença permitiu uma segunda sentença. E qual foi o resultado desta segunda sentença? Se eu comparar com a primeira sentença, não com a apelação, foi uma piora da situação. Sentença condenada a 4 anos, primeiro passo. Acórdão que anula a sentença, segundo passo. Nova sentença condenando a 5 anos, terceiro passo. Aí, se eu contar o primeiro passo, condenação a 4 anos, e terceiro passo,
condenação a 5 anos, houve piora na situação do réu? Vamos dizer, houve piora. Mas vejam que aqui não é uma piora direta, comparando o primeiro com o segundo passo. É uma piora indireta. Se eu comparar o primeiro para o segundo passo, houve melhora. Mas o segundo passo permitiu um terceiro passo que piore a situação do réu. Deu para entender até aqui? O que é a reformácio impégios indireta? Ok. Para que isto funcione, né, obviamente nós estamos falando de um recurso exclusivo da parte que pediu a anulação. Nesse nosso exemplo do réu. Porque vamos imaginar que o réu foi condenado a 4 anos. E ele apela para ser absolvido ou para anular a sentença. Mas o Ministério Público também apela para aumentar a pena. Aí o que o tribunal vai dizer nesse caso, se ele entender que é a nulidade? Dou provimento ao recurso da defesa pela tese subsidiária e anulo. Tendo em vista que eu anulei, fica prejudicado o recurso do Ministério Público para aumentar a pena. Até aqui tudo bem? Se o tribunal disser isso, aquele teto de pena de 4 anos transitou em julgado? Não transitou em julgado. Por quê? Porque havia um recurso do Ministério Público para aumentar a pena. Então aí não tem problema da reformácia impégios indireta. O juiz na segunda sentença está livre para fixar a pena que ele quiser. Mas se o réu foi condenado a 4 anos, o Ministério Público não apelou, só a defesa apelou. Aquele teto de pena de 4 anos está estabelecido. E aí qual é a ideia da vedação da reformácia impégios? É que ainda que eu anule a sentença, um efeito essa sentença vai produzir. Qual é esse efeito? Fixar o teto da pena. Eu não poderei aumentar a pena na segunda sentença, isto é, no terceiro passo comparado com o primeiro passo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. Entendido que a reformácia impégios direta e o que é a reformácia impégios indireta, há 2 exceções que costumam ser admitidas onde pode haver a reformácia impégios indireta. A primeira delas não me convence, que é na chamada incompetência constitucional. O crime, vamos pensar numa hipótese agora do dia a dia, né? O Ministério Público denuncia o réu, funcionário público, por corrupção, porque ele recebeu dinheiro para beneficiar o empreiteiro numa determinada obra. Ele era um deputado, recebeu um dinheiro para beneficiar um empreiteiro numa obra de uma estatal pública. Um exemplo hipotético, não costuma acontecer no dia a dia. Aí o doutor Andrei foi lá e denunciou o fulano. Competência da Justiça Federal, porque é uma empresa estatal, etc. Aí vem lá o advogado do réu e fala o seguinte. Vem lá o advogado do réu e fala o seguinte. Olha, isso aqui não é corrupção. Isso aqui é um caixa 2 eleitoral. Você está achando que, na verdade, esse dinheiro é... Não teve nenhum ato de ofício. O empreiteiro é um cara ideologicamente alinhado com o partido do meu cliente, etc., e que ele quis fazer uma doação para a campanha. Mas não, por que ele não doou para o partido? Não, porque veja bem, se ele doa para um partido, depois vão vir os outros partidos, vão pedir para ele também doar. Então, para ele não ter que doar para tudo quanto é partido, ele preferiu fazer essa doação, né, vamos dizer assim, extraoficial. Então, bom, isso é crime eleitoral. Aí o réu que tinha sido condenado em primeiro grau a 8 anos por corrupção, o Tribunal Regional Federal vai lá e fala, não, isso não é da competência nossa, isso é da competência da Justiça Eleitoral. Manda o caso para a Justiça Eleitoral. Outra competência constitucional. Alguns autores vão dizer, bom, se há incompetência constitucional, aquela sentença é juridicamente inexistente, ela não é nula, ela é juridicamente inexistente. Nós vimos isso na aula passada sobre nulidade. E se ela é inexistente, ela não vai ter esse efeito de fixar o teto da pena. Partindo da premissa que ela seria inexistente, o raciocínio está correto. Eu só discordo que ela é inexistente, porque os 2 tribunais estão investidos da jurisdição.
tanto TRF quanto Justiça Eleitoral. O problema aqui não é de investidura, que é o pressuposto de existência, o problema é de competência, que é pressuposto de validade. Então, para mim, nesse caso, continua vigorando a proibição da reformácia império indireta. Mas há precedentes, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que, nesse caso, não vigora a reformácia império indireta. Tudo bem com o primeiro caso? Vamos lá. O segundo caso é mais interessante, um pouco mais difícil. O segundo caso envolve o Tribunal do Júri. O que é a pitada diferente aqui no Tribunal do Júri? É que quando nós estudamos o procedimento do Tribunal do Júri, nós vimos que a Constituição assegura a soberania dos vereditos. E nós vimos justamente que por conta da soberania dos vereditos, e vamos voltar a falar disso agora quando formos tratar de revisão criminal e rapidamente da apelação, porque o Tribunal do Júri é soberano, a decisão dos jurados não pode ser reformada por outro órgão que não seja jurados. Então, vamos imaginar que eu tenho uma decisão do Tribunal do Júri que ela é manifestamente contrária à prova dos autos. Vai lá, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Toda a prova dos autos é pela absolvição, um álibi cabalmente demonstrado, etc. Bom, o cara lá é uma coisa ruim do PCC, já matou um bando de gente. O promotor de justiça vai lá na hora da fala dele, só pega lá folha corrida, a capivara do sujeito, estica assim, faz assim, ó. 5 metros de folha de antecedentes criminais. Esse cara é do PCC, é um desgraçado, já matou não sei quantas pessoas, está condenado só a 800 anos, merece 1.800 anos, etc. E os jurados lá estão pouco ligando se naquele homicídio ele é culpado ou não. Falam, o cara é do PCC, é isso mesmo, tem que apodrecer na cadeia, bandido bom é bandido morto, não sei o quê. Vão lá e condenam o cara, mesmo aquele crime havendo prova da inocência. Né? O Tribunal de Justiça vai dizer, essa condenação está errada. Toda a prova dos autos é da inocência dele neste homicídio. Eu não tô, isso aqui não é um processo de beatificação. Eu não estou julgando se ele é bonzinho ou coisa ruim. Eu estou julgando o fato. Ele praticou ou não praticou esse fato? Não tem nenhuma prova de que ele praticou esse fato, dou provimento à apelação. Só que como é júri, provimento a esta apelação significa o quê? Que o Tribunal de Justiça absolve o réu que foi condenado pelo júri? Não. Porque se o Tribunal de Justiça fizesse isso, quem era soberano? Era o Tribunal de Justiça. Era ele que estava reformando o que os jurados decidiram. Então, nesse caso, quando o Tribunal de Justiça dá provimento, o que o Tribunal de Justiça pode fazer? Casso aquela condenação do primeiro júri, determina a realização de um segundo júri pelo mesmo fato. E aí, quem vai dar a palavra final? Não o Tribunal de Justiça, o novo Tribunal do Júri. Desculpem. É assim que eu respeito a soberania dos vereditos. Tudo bem até aqui? Então, vamos pensar o que acontece no Tribunal do Júri. Eu tenho uma primeira denúncia. O réu é condenado. Aí o réu vai lá e apela. O Tribunal do Júri anula a apelação ou caça aquela apelação e manda ele a novo julgamento. Só que no primeiro julgamento o réu tinha sido condenado a 14 anos. Aí ele apelou e o Tribunal de Justiça anulou e mandou ele a novo julgamento. Vem o segundo julgamento, ele é condenado de novo. E aí ele não tem um segundo recurso por decisão contrária à prova dos autos, é só uma vez. Aí ele é condenado de novo. Nesse segundo julgamento, ele pode ser condenado a 16 anos, a 18 anos, a 24 anos? Em princípio, nós diríamos, não pode por causa da proibição da reformácia impérios. Indireta. Ok? Só que aí a parte contrária diz, mas aí você está ferindo a soberania dos vereditos. Porque daí o segundo júri está ficando limitado ao primeiro júri que foi nulo. E daí esse segundo júri não vai ser soberano. Porque ele não pode ser soberano se ele tem um limite para exercer o seu poder. Deu para entender a questão até aqui? Essa é a posição que mais ou menos vigora em respeito à soberania dos vereditos. No caso do Tribunal do Júri,
não vigora a proibição da reformácia impégios indireta. Isto é, a sentença do segundo processo pode ser pior em relação à sentença do primeiro processo. Ok? Bom, eu sou crítico dessa posição, vou tentar explicar minha crítica. Fundamento é da soberania dos vereditos, está correto? Está correto. Mas nós vimos que a sentença do júri é uma sentença subjetivamente complexa. Parte da matéria é decidida pelos jurados e parte da matéria é decidida pelo juiz-presidente. A parte da matéria que é decidida pelos jurados tem soberania? Tem, porque os jurados são soberanos. Mas a parte da matéria da sentença que é decidida pelo juiz-presidente tem soberania? Não, porque a soberania é dos vereditos do jurado. E o que os jurados decidem? Autoria, existência do crime, qualificadoras. Essas matérias o jurado é soberano. Mas quem fixa a pena é o jurado? Não. Se o homicídio é simples, quem vai fixar a pena de 6 anos a 20 anos? É o juiz-presidente. Se o homicídio é qualificado, quem vai fixar a pena de 12 anos a 30 anos? É o juiz-presidente. Portanto, me parece que na matéria da pena não há o óbice da soberania dos vereditos. Então, se o réu estava denunciado, pronunciado e foi julgado por homicídio simples, condenado a 10 anos, anula, vai para o segundo julgamento e ele é condenado por homicídio simples, o juiz-presidente, para fixar a pena, pode fixar a pena de quanto? Na minha opinião, de 6 a 10. Ah, isso viola a soberania dos vereditos? Não viola. Os jurados condenaram por homicídio simples a primeira vez, condenaram por homicídio simples a segunda vez. A vontade dos jurados está respeitada. Por quê? Porque cabe ao juiz-presidente aplicar uma pena de homicídio simples. Mas o primeiro juiz tinha fixado a pena em 10 anos. Pode o segundo juiz fixar uma pena maior que 10 anos? Não. Ele fica limitado aos 10 anos. Deu para entender? O mesmo no caso do homicídio qualificado. O réu denunciado por homicídio qualificado, pronunciado por homicídio qualificado, vai a julgamento por homicídio qualificado e a pena dele é fixada em de 12 a 30, a pena dele é fixada em 18 anos. Vem o segundo júri e condena o réu de novo. E condena o réu de novo por homicídio qualificado. A pena dele vai poder ser fixada enquanto pelo juiz do segundo júri. Se a primeira foi de 18 anos, a pena dele vai ter que ficar entre 12, que é a mínima, e 18. Tem problema de soberania dos vereditos aqui? Não tem. Qual a única situação em que nós aí sim podemos ter um problema de soberania dos vereditos? Se houver discrepância entre o primeiro e o segundo julgamento, sendo o segundo mais grave. Imagina que o réu estava denunciado por homicídio qualificado. Foi pronunciado por homicídio qualificado. Lembra que nós vimos que as qualificadoras só são excluídas da pronúncia quando elas sejam manifestamente improcedentes, teratológicas, etc. Ele é denunciado por homicídio qualificado. Vai para a sessão de julgamento por homicídio qualificado. Mas em plenário o defensor diz que o réu é inocente e tal, deve ser absolvido, mas se for condenado, que pelo menos os jurados excluam a qualificadora. Aí os jurados vão lá no primeiro julgamento e votam não ao quesito da qualificadora. O réu está condenado por homicídio simples. O juiz vai ter que fixar a pena de 6 a 20 anos. Aí o juiz vai lá e fixa a pena em 10 anos. Aí o tribunal anula, ele vai a segundo julgamento. Segundo julgamento por qual crime? Ele está pronunciado por o quê? Por homicídio qualificado. Acabou sendo condenado por homicídio simples a primeira vez. O segundo júri pode condenar o réu por homicídio qualificado? Pode. Por que pode? Porque aí é a soberania dos vereditos. São os jurados que acolhem ou rejeitam a qualificadora. E se os jurados condenam o réu por homicídio qualificado, o que acontece? O juiz-presidente vai ter que fixar qual pena? Do homicídio qualificado. E quanto é a pena do homicídio qualificado? De 12 a 30. Então,
O que fazer nesse caso? Se a primeira pena foi de 10 anos? Não tem como eu manter a primeira pena. Porque aqui, se eu mantiver a pena de 10 anos, eu estou violando a vontade dos jurados. E não venham me dizer que, mas é o juiz que fixa a pena. Sim, mas todo mundo que já fez júri sabe que os jurados levam isso em conta. Porque o promotor vai falar isso. Senhores jurados, olha aqui, senhores jurados, o defensor está aqui falando que o réu deve ser condenado por homicídio simples. Homicídio simples, sabe o que vai acontecer? Não vai dar nada. A pena mínima dele vai ser de 6 anos. 6 anos ele vai pegar regime semiaberto. Ele já está preso cautelarmente há 1 ano. Já vai dar para ele progredir de regime. Sabe o que vai acontecer? Os senhores vão voltar daqui, sair para pegar o metrô, o réu vai estar do lado de vocês, porque o juiz vai ter que mandar soltar o réu. Vai pegar 6 anos, semiaberto, já cumpriu 1 ano, o juiz vai mandar soltar. Por isso é que eu peço para que vocês condenem por homicídio qualificado. Porque se vocês condenarem por homicídio qualificado, a pena mínima é 12. E mais, o homicídio qualificado é crime hediondo. A pena mínima sendo de 12, ele vai ficar pelo menos... Agora nem sei mais com esse pacote anticrime, nem decorei. Mas antigamente era 2/5 da pena, agora eu não sei, mas enfim. Ele vai ter que ficar lá, sei lá, 60% da pena preso. Então ele vai ter que ficar primeiro em regime fechado, ele vai ter que ficar dos 12 anos, ele vai ter que ficar 7 anos preso. Aí só depois é que ele vai progredir. Então, não vem com essa não. Se for homicídio simples, ele vai para a rua com vocês agora. Se for homicídio qualificado, aí não. Não vai cumprir os 18 anos que o juiz vai dar para ele, mas pelo menos vai ficar preso uns 10 anos, tá bom para ele pensar. E os jurados levam isso em conta. Então, isso está no cálculo dos jurados, para os jurados reconhecerem ou não a qualificadora. Então, não me parece que dê para dizer, não, basta que o juiz imponha a pena de 10 anos, porque isso é matéria do juiz. Não, os jurados estão levando em conta a quantidade mínima de pena. Deu para entender? O que eu considero que, nesse caso, qual a forma de você tentar acomodar melhor esses princípios? Bom, vamos até alterar um pouco o meu primeiro exemplo para facilitar. Vamos imaginar que no primeiro caso, a pena que ele foi condenado era de homicídio simples, de 6 a 20, o juiz condenou a 16 anos. Deu uma pena muito alta para homicídio simples, mas condenou a 16 anos. No segundo caso, os jurados entendem diferente dos primeiros jurados que têm qualificadora, condenam por homicídio qualificado. Qual a pena? De 12 a 30, ok? De quanto que o juiz pode fixar a pena? Na minha visão, ele vai ter que fixar entre 12 a 16. Por quê? Porque 16 foi a pena do primeiro julgamento. Dá para conciliar as vontades? Dá. Porque 16 quem fixou foi o juiz presidente, não os jurados no primeiro julgamento. Tudo bem? Eu, quando entendo que é tudo bem, é porque eu estou vendo aqui a Pietra falando assim com a cabeça, que ela é a única que fica com a câmera aberta. Obrigado, Pietra. Então, se os outros não entenderem, por favor, perguntem ou oralmente ou escrevam aí. Tá certo? O primeiro exemplo? Deu para entender? Agora vamos complicar nessa segunda situação nossa. A pena do primeiro homicídio foi de 10 anos. Aí eu vou para o segundo, é condenado por qualificado. Qual que é a pena mínima do qualificado? É 12. Tem como salvar? Tem como dizer que o juiz do segundo julgamento tem que fixar a pena abaixo de 12? Não dá. Mas eu acho que nesse caso, se só houver uma qualificadora, que é a matéria votada para os jurados, enquanto que o juiz tem que fixar a pena o mais próximo possível daquele teto. Então, nesse caso, eu acho que o juiz tem que fixar a pena em 12 anos. Com isso, ele está respeitando a vontade dos jurados, que são soberanos, porque os jurados, no segundo processo, disseram é qualificado, e, portanto, não pode ser menos que 12. E está, na medida do possível, se distanciando o mínimo daquela primeira pena, que seria o que a vedação da reformácia impégios indireta obrigaria, que era 10 anos. 10 não dá para ficar, ele fica em 12. Se no primeiro caso a pena tivesse sido 16, ele vai de 12 a 16. Se no primeiro caso a pena tivesse sido 13, no segundo caso ele vai de 12 a 13. E assim por diante. Deu para entender? Alessandro, deixa eu ver. Professor, eu posso recorrer da sentença do Tribunal do Júri exclusivamente para alterar a dosimetria da pena? Pode, Alessandro. Boa pergunta. E vejam,
A sua pergunta reforça o meu ponto de vista. Agora me responda você, Alessandro. Se o Tribunal de Justiça achar que o juiz-presidente fixou a pena errada no primeiro julgamento, vamos pegar o nosso exemplo do homicídio simples. É de 6 a 20, ele fixou a pena em 18 anos. O tribunal fala, coisa que tá um absurdo, essa pena está muito alta. O que faz o Tribunal de Justiça nesse caso, Alessandro? Ou quem quiser responder. Exato, reduz. Ah, mas isso não viola a soberania dos vereditos? Não, por quê? Porque pena não é matéria dos jurados. Pena é matéria do juiz-presidente. Então, vejam, se eu apelar da sentença do júri só para reduzir a pena, o próprio Tribunal de Justiça altera a pena e reduz. Por quê? Porque não é matéria da soberania dos vereditos. Se eu apelar para ser absolvido, ou mesmo para excluir uma qualificadora, que aí não é puramente matéria de pena, por quê? Porque dizer se o homicídio é qualificado ou não é competência dos jurados. Aí o Tribunal de Justiça não pode alterar. Se ele achar que a parte tem razão, ele se limita a cassar o primeiro júri e mandar o réu a novo julgamento. Justamente pelo motivo da sua pergunta, Alessandro, é que eu defendo essa posição que eu expus a vocês. Matéria de pena não tem soberania. Se não tem soberania, no que for matéria de pena, eu acho que aplica a proibição da reformácia impégios indireta, mesmo no tribunal do júri. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok, muito boa pergunta, Alessandro. Bem, com isso nós terminamos os princípios. Na próxima aula a gente começa do slide 17, e tem muita coisa para a próxima aula, acho que a gente vai gastar mais 2 aulas ainda para acabar. Mas na próxima aula, então, nós vamos ver daí os efeitos dos recursos, juízos de admissibilidade recursal, para depois ver os pressupostos. Eu acho que eu tinha programado para 3 aulas essa matéria, mas não tem problema. Como eu disse a vocês, prefiro dar uma teoria geral dos recursos reforçadas, e fiquem à vontade, assim como o Alessandro, mesmo que a gente vá adiantando eventuais matérias que nós vamos tratar, eu prefiro que vocês perguntem, tirem as dúvidas, porque assim a gente vai conseguindo, mesmo para eventualmente quem não fizer a matéria sobre recursos em espécie, que vai ser uma facultativa, pelo menos a gente consegue ir tirando algumas dúvidas dos recursos em espécie no processo penal. Tá bom? Obrigado a todos pela presença, saúde para todos, até semana que vem. Até logo. Bom dia. Tchau, André. Professor. Tchau. Professor. Oi. O senhor tem um tempo agora depois da aula para conversar comigo? Tenho, sim. Quem está falando? É Giovana. Oi, Giovana. Tenho sim. Oi, tudo bem? Tudo bem. Podemos continuar. Pode. Não, na verdade seria com relação ao projeto de tese de Laura. Não tem problema. Estou à sua disposição. Tudo bem. Eu mandei um e-mail para o senhor, eu não sei se o senhor conseguiu ler, mas... Peço desculpa, não devo ter respondido, porque na época de pandemia a gente recebe 200 notícias por dia. Mas não, sem problemas. Podemos falar. Não, basicamente é que o tema que eu estou pretendendo falar, eu acredito que esteja na linha de pesquisa do senhor. E aí eu gostaria de algumas orientações para, talvez, de bibliografia ou para delimitar o tema. Qual o tema que é? Seria sobre o valor probatório da confissão no acordo de não persecução penal. Eu acho que é um belo tema, Giovana. E eu vou te dizer, curiosamente, eu estou com um problema desse agora, num caso, que envolve outros aspectos. Mas é um caso curioso até, e eu até estou querendo ver o caso, porque isso reflete numa sindicância que eu participei como professor aqui pela faculdade. E no fim, a pessoa envolveria um possível homicídio culposo. Nossa. E aí a pessoa foi ouvida, sempre negou responsabilidade dela no homicídio culposo. E aí chegou na hora da audiência, o Ministério Público propôs um acordo e constou do acordo assim, sem assunção de culpa, sem confissão de culpa. O que a princípio vai até contra a lei, né? A lei fala que um dos requisitos é você ter que confessar. E fez o termo e assinou a todo mundo. O promotor, ela e o defensor. Aí veio o advogado da vítima e falou, juiz, você não pode homologar isso, como sem confissão de culpa, tal, isso é contra a lei. Acho até que o advogado do defensor estava certo. Né?
Aí a mulher fala, mas então eu ratifico, não retifico, ratifico minhas declarações na polícia, onde ela narra fatos que não geram culpa nenhuma para ela, né? Sim. E aí, assim, mas me declaro culpada. Agora, culpa não é um fato. Esse é um tema interessante. Eu confesso o quê? Confesso fatos. Sim. Né? A culpa, por exemplo, numa teoria normativa da culpabilidade, ela é um dado normativo. Eu vou ter que vou ter que ter um dever de cuidado, verificar se aquela pessoa violou o dever de cuidado. Então, na verdade, quando o código fala que tem que ter confissão, nós devemos ler a confissão à luz do 201 do Código de Processo Penal, que diz que o réu confessa autoria e fatos. Então, ela pode até confessar. Eu disse que era para ele fazer tal coisa. Eu pedi que ele pegasse o carro e fosse comprar um remédio para mim, mesmo ele não sabendo dirigir direito, porque eu estava muito mal e estava de quarentena. Isso a pessoa pode confessar. Mas aí é um juiz que vai ter que qualificar se esses fatos caracterizam ou não violação de dever de cuidado. Então, claro, eu acho que é um grande tema, né? Envolveria a análise desse requisito do acordo de não persecução penal. Acho que você não precisa ficar tratando de outras questões. Justiça negocial, isso viola o devido processo legal, não viola, não sei o quê. Ok, é um tema bacana, mas você vai dizer, olha, o meu tema parte do pressuposto que nós temos um acordo de não persecução penal. O Supremo Tribunal Federal ninguém arguiu a inconstitucionalidade, o Supremo não reconheceu a inconstitucionalidade, então eu quero analisar um dos requisitos do acordo de não persecução penal. Sim. A exigência de que a parte tenha que ter confessado. Então, primeiro, o que é confissão? Aí o seu capítulo, o seu segundo capítulo é o que é confissão para o processo penal. Quais são os elementos da confissão? Quais são os requisitos da confissão? Ela tem que ser voluntária, ela tem que ser espontânea, ela é personalíssima, etc, etc. E aí, verificar no que... Uma outra discussão que hoje tem também, Giovana, é se essa confissão ela teria que ser uma confissão espontânea ou já realizada desde o começo da investigação, ou se a pessoa poderia chegar só nesse ato e falar, bom, ok, então eu confesso. Né? A lei não exige. Então, eu posso ter uma pessoa que foi ouvida uma vez na polícia e falou, nego os fatos, não fiz nada. Foi ouvida uma segunda vez e falou, olha, ainda assim, mantenho minha posição, não fiz nada de errado. Aí chega lá na hora do promotor, o promotor marca uma audiência e fala, poxa, mas veja bem, olha aqui você está dizendo que você não fez nada de errado, mas tem testemunha, a prova está toda ruim contra você, vai ter um processo, tem grande chance de ser condenada, tal, perder primariedade, olha, pô, mas se você aceitar esse acordo, você vai prestar serviço à comunidade, é menor tempo, você não perde a primariedade. Aí o cara fala, então tá bom, então eu aceito o acordo. Aí o promotor fala, bom, mas não é assim, aceito o acordo. Você tem que confessar, então você confessa. Mas posso confessar então? Eu estava negando, posso confessar? Pode, você quer confessar? Pode. Então, para aceitar o acordo eu tenho que confessar? Ok, confesso. Poderia fazer o acordo nesse caso? O acordo, a confissão teria que ser uma confissão espontânea? A lei não exige. Espontânea e tal. Então, tem bastante matéria sobre confissão para você, sobre acordo de não persecução penal para você analisar. Tem um livro, tem uns 2 livros que não são só de acordo de não persecução penal, mas que tratam disso. Alguns livros que tratam, inclusive, à luz da Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Acho que daria Sim. até para, nesse ponto, fazer uma análise comparativa, ver é o mesmo requisito, não é o mesmo requisito, tem diferença ou não. E depois nós temos aí vários comentários ao pacote anticrime, né? E que todos eles tratam do acordo de não persecução penal. Temos também vários artigos na doutrina. Eu posso ver se eu seleciono um material, mas acho que é até fácil de pesquisa também. Eu vou selecionar os que eu tiver, te mando por e-mail. Tá bom. Mas se você botar em qualquer busca aí, ou biblioteca, né, acordo de não persecução penal, que não tem outra palavra. Todo mundo que escreveu como ele chama de acordo de não persecução penal. Acho que você deveria analisar também confissão. De confissão, eu tenho de cabeça aqui na Bibliografia Nacional,
eu me recordo pelo menos de 2 livros, pelo menos 2 que são mais completos. Um do Guilherme de Souza Nutti, e tem um do Enio Rossetto, que é o auditor militar, foi meu colega na pós-graduação, quando nós estudamos, e ele fez a dissertação de mestrado dele sobre confissão. Eu vou dar uma olhada se tem mais alguma coisa e te passo, tá? Tá bom. Talvez aonde a gente possa encontrar algum paralelo também, até porque tem juízo homologatório, tem necessidade de voluntariedade. Não que você precise tratar disso, mas estou falando em termos de bibliografia, eu vou ver se eu acho alguém que tratou disso mais detalhadamente, na colaboração premiada. Né? Porque a colaboração premiada também pressupõe que o colaborador confesse. Uhum. Né? E essa discussão já surgiu na colaboração premiada, porque normalmente quem faz o acordo de colaboração premiada confessa e assume um compromisso de não apelar da sentença por fatos anteriores à sentença, né? Por já confessou. Mas aí o que tem surgido de problema? O réu vai lá e confessa os fatos. Aí chega na sentença, o Ministério Público pega aqueles fatos e dá uma outra qualificação jurídica diversa. Tá. Você entendeu? E aí o cara diz, posso apelar ou não posso apelar? Eu tenho defendido que pode. Por quê? Porque ele confessa fatos. Tá. Então ele não pode apelar para dizer, não, veja bem, não foi bem isso, foi diferente e tal. Fala, não, a sentença está partindo da premissa dos fatos que você confessou. Mas eu não fiz um acordo da subsunção desses fatos no artigo X ou no artigo Y. Então aqui, se for enquadrado num crime mais grave, isso eu posso apelar. Eu não tô ferindo o acordo, ao contrário, eu estou mantendo o acordo. Eu estou reafirmando os fatos que eu confessei. Só estou dizendo que esses fatos têm que ter uma qualificação jurídica diversa. Então, acho que aí talvez a gente possa ter um paralelo. Mas aí seria algum artigo mais específico sobre confissão, sobre colaboração premiada. Eu vou ver se tem um artigo do Rodrigo Capês, que é sobre a sindicabilidade da colaboração premiada. Está publicado num livro sobre colaboração premiada, coordenado pela professora Maria Tereza e pelo professor Pier Paulo. Tá. Mas eu vou dar uma olhada nesse artigo para você, eu escrevi nesse livro também, para ver se ele trata especificamente sobre a questão do que envolve a confissão, que envolve fatos. Né? Tá Mas, bom. a princípio, eu acho que dá um bom material. Você tratar um pouco da necessidade da confissão do acordo, depois você analisar o que é a confissão, quais os requisitos da própria confissão, voluntariedade, etc. Uhum. E um terceiro capítulo que seria meio que você juntar as duas coisas, a confissão no acordo de colaboração premiada. Tá bom. Agora, você pretende discutir, que é algo que tem muita gente questionando, eu questiono, inclusive, que seria vamos dizer, uma discussão mais pré-jurídica ou pré-legislativa, se é correto ou não a lei exigir a confissão ou não. Você vai partir da premissa de que tem a confissão e analisar a confissão. Ou pode fazer as duas coisas? Então, eu poderia fazer as duas coisas. Eu só fiquei com medo de ficar muito amplo e me perder no meio disso, mas... Eu acho que talvez vale um pouco do desenvolvimento. Eu sou contra a exigência da confissão porque os nossos dispositivos de justiça negocial anteriores não exigem a confissão. Sim. Nem a transação penal, nem a suspensão condicional do processo. Uhum. O mecanismo mais moderno, que é a colaboração premiada, ou a delação, falando em português mais claro, exige, mas por quê? Porque é da essência da delação. Sim. A delação é a pessoa que praticou o crime junto com outras. E se ela só imputasse o fato aos terceiros, aquilo não é delação, aquilo é estratégia de defesa. Ah, Giovana, você praticou o crime? Não, eu não, foi só o Gustavo e os filhos dele. Bom, isso não é delação, isso é jogar a culpa nos outros. Então, a delação, isso muito antes da delação premiada, tem como pressuposto que a pessoa confesse. Delatar é confessar e também imputar os fatos a terceiro. Então, não tinha como a disciplina da delação premiada falar, na delação premiada não precisa de confissão, porque é da essência da delação. Uhum. E aí, acho que veio disso essa ideia de fazer o acordo de não persecução penal como mais ou menos um espelho da colaboração,
né? Por isso que Tá. também tem juiz homologatório, não sei o que e tal. E daí, bom, já que na colaboração tem confissão, foi quase a ideia de fazer, bom, já que pode na colaboração, que é quando eu cometo o crime com 2, 3, 4, 5, vamos criar uma delação individual. Então, Tá. se o acordo de não persecução é uma delação individual, o cara tem que confessar. Mas gera problemas. Só para te mencionar um deles, que me parece bastante significativo, a lei prevê que, se ele descumpre as condições, o Ministério Público vai denunciá-lo novamente. Pô, como é que ele vai ser Sim. denunciado se ele já confessou o fato? Que chance que ele vai ter nesse processo depois de ser absolvido? Nenhuma. Sim. E é um problema porque a gente está sem o juiz de garantias por enquanto, né? Então, em tese, vai ser o mesmo juiz que já homologou. Você tem toda a razão, mas vamos lá, Giovana. Mesmo quando a gente tiver o juiz de garantias, putz, essa separação não vai ser total. Porque ainda Sim. que ele não tenha acesso ao conteúdo do acordo de não persecução penal, isso eu acredito que possa ficar separado. Uhum. Ele não vai ler a confissão. Mas vamos imaginar que a gente tenha juízo de garantias. Oxalá o Supremo julgue logo, o Fux ponha para julgar, diga que é constitucional, etc. Aí ele descumpriu. Os termos do acordo de não persecução ficam guardados no cartório, a homologação fica guardada em cartório. Mas o que o promotor vai ter que dizer quando ele oferecer a denúncia? Tendo em vista que o fulano celebrou o acordo de não persecução penal, né? Tendo em vista que ele deixou de cumprir tais obrigações, tendo em vista que nós temos do parágrafo, sei lá, 10, 8 do artigo 28A, se admite o oferecimento da denúncia, vem oferecer denúncia contra o fulano. Pode ser que o juiz da instrução e julgamento desse segundo processo, né, diga, eu não li o que ele confessou. Pô, mas o cara sabe que ele confessou. Pelo menos vai saber que ele confessou. Sim. Daí, se eu sou juiz, que estou julgando alguém que eu sei que confessou, você acha que eu vou ficar pensando, esse cara é inocente? Né? Isso vai gerar uma heurística aí de ancoragem naquele fato que ele teve o conhecimento prévio, que a pessoa confessou. Sim. Claro, se a prova do processo for péssima, não sei o que, ele vai dizer, o cara confessou lá atrás, aqui ele negou e não tem prova nenhuma, vou absolver. Um juiz que diga, vou julgar de acordo com a prova dos autos, ok. Mas se tiver um pouquinho de prova, ele vai dar um jeito de forçar uma motivação ali naquele pouquinho de prova e condenar, e vai dizer, tô com a minha consciência tranquila. Com a minha consciência tranquila, por quê? Porque se o próprio cara confessou, é lógico que ele é culpado. Tá? Então, eu vou separar um pouquinho desse material. Aliás, se você quiser, hoje à noite, eu vou confirmar o horário ainda, eu vou dar uma palestra sobre acordo de não persecução penal. É para uma amiga minha de Rondônia, e ela me mandou dizendo que o horário é 10 horas da noite, porque lá que eu moro. Eu tô achando isso estranhíssimo. Eu adoro processo penal, mas, putz, o cara queria ouvir processo penal, mesmo que seja 9 horas da noite, é complicado. Mas me manda uma mensagem de WhatsApp, que aí assim que eu tiver o link, eu te passo. Se você tiver acordado aí, não tiver nada melhor para fazer. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu vou pôr meu telefone aqui. Tá. E aí, eu vejo também, vou pegar esses livros esses comentários ao pacote anticrime. Todos eles têm, te passa a bibliografia. Tá? Eu tenho um texto do Andrei que ele escreveu num livro recentemente. Isso, esse artigo dele é muito bom. Todo mundo escreveu. Tem alguns que são bons. Normalmente, eu acho que assim, os artigos que o pessoal do Ministério Público escreveu é muito bom, até porque ele já tem uma experiência prática antes do acordo de não persecução e tal. Eu vou separar. Não sei se você está com dificuldade agora de biblioteca para fazer o... Tá um pouco difícil. Se você quiser vir pesquisar na minha biblioteca aqui no escritório, fica à vontade. Eu tenho colocado à disposição dos alunos para facilitar a pesquisa. É uma biblioteca fechada, separada, usando a mascarinha e tal. Acho que... Muito obrigada, professor. Tá bom. Tá bom, muito obrigada. Eu mando esses artigos que eu achar e passo a referência dos 2 livros sobre confissão. Vou ver se eu acho mais alguma coisa, ou mesmo que seja de
de literatura estrangeira sobre confissão. Eu acho que talvez esse ponto seja um ponto que é importante, aprofundar um pouco mais os requisitos da confissão, e principalmente, nem tanto a voluntariedade, que todo mundo vai dizer que é, mas o que pode ser objeto da confissão. Tá. E o que seria o reverso da medalha, o que não pode ser. Né? Posso confessar a qualificação jurídica só? Né? Tá bom. Tá? Eu acho que isso dá um trabalho legal, sim. Tá bom, obrigada. Eu vou dar uma olhada no teu e-mail e daí... Como é que tá teu nome no e-mail? É Giovana de Abreu Castelo Branco. Quer que eu te mande meu e-mail aqui no chat? Posso te pedir um favor que fica mais fácil? Claro. Me manda o e-mail de volta. Tá bom, vou mandar fica agora. Aqui mais alto agora, fica mais fácil de eu ver, tá bom? Tá bom, vou fazer isso agora, professor. Tá ok, Giovana. Muito obrigada. Nada, até logo. Tchau, tchau. Tchau.